O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construí os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construí os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contra essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim eu vos digo: serão pedidas as contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomaste a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Senhor. Caros irmãos, irmãs, nós estamos essa semana falando sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Hoje, São Paulo fala aos Romanos sobre a salvação que vem de Deus, a salvação oferecida por Deus através do seu Filho Jesus, que veio derramar seu sangue na cruz. Não foi só para uma raça de povo. É disso que Paulo fala aqui para os judeus. Não é só para vocês. Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz para todos os povos, para os povos pagãos também. A salvação é para todos. Então essa justificação da salvação é inteiramente gratuita. Por quê? Porque sua fonte é da redenção, é da morte de cruz e ressurreição de Jesus. Cabe a todos. Deus não tem distinção, Ele é Pai de todos. Então Deus manda que Jesus venha, o seu Filho venha como homem aqui na terra para salvar a todos. Não tem distinção. É disso que São Paulo está escrevendo e falando aqui aos romanos. Então, com a morte de Cristo, com a sua gloriosa ressurreição, foi abolido esse privilégio aos judeus, porque era aquele povo descendente de Abraão. Foi abolido esse privilégio aí. Foi oferecida a todos. Só que existe aí um pormenor. É oferecido a todos, mas é exigido a cada um de nós uma pequena coisa: que se tenha fé, que acredite, senão também não tem salvação. Porque Jesus mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo. Então isso serve para todos também. Jesus veio, morreu, a salvação é para todos, mas é para aqueles que aceitam o batismo, se torne filho e vive dia a dia esse batismo. É para aquele que quer crer e vive o batismo. É disso que São Paulo está falando. Nós precisamos viver isso na nossa vida, senão não vamos ser salvos. Não vai adiantar ser batizado, fazer primeira comunhão, crisma, receber os sacramentos e na missa, se nós não tivermos fé, se não acreditarmos, se não nos tornarmos discípulos, aqueles que andam com Jesus, aqueles que acompanham. Aí não há salvação. A salvação é para todos, mas é para aqueles que
busca a justiça de Deus, aquela justiça manifestada em nós, para quê? Para que buscamos aquela maravilha de Jesus que é fecundada em nós por Cristo. As maravilhas de Cristo fecundam em cada um de nós, quando nós vivemos o batismo, porque o Espírito Santo está em nós, é o Espírito Santo que nos toca, que nos dá o dom quando nós somos batizados. Então, meus irmãos, nós temos que nos tornar cristão de verdade. Quando nós somos esse cristão de verdade que tem fé, Deus leva o homem a superar-se todos os limites seus do pecado. Nos limpa, nos tira o pecado. Essa é a salvação. Quando nós nos manifestamos também as nossas ações através de Cristo, quando nós temos fé e quando através de Cristo nós temos ações, manifestamos as nossas ações de caridade. Por isso aí Deus leva a superar tudo além do pecado. É disso que Paulo fala hoje. Então, meus irmãos, é uma imensa valorização que Cristo desenvolve em nós, apresentando o Pai para cada um de nós. E quando é que Cristo apresenta o Pai para nós? Jesus veio e deixou para nós os sacramentos. E através dos sacramentos, cada sacramento é um sinal de amor de Deus por nós. Cada sacramento que nós recebemos é o sinal do amor de Deus. O batismo nós nos tornamos o quê? Nos tornamos cristão, nos tornamos filho, nos tornamos herdeiro do reino. Quer sinal maior de amor do que esse? Mas depende de nós, né? A Eucaristia, que é sinal maior de amor. Por quê? Porque na Eucaristia nós nos encontramos com Ele. A Eucaristia chama comunhão, já falamos comunhão, porque nós fazemos uma comunhão com Deus. Ele está conosco. Que sinal maior de amor do que esse? Então veja bem, é por isso que Paulo fala aqui, que ele veio para todos. Nós temos que ter fé, temos que acreditar, temos que participar desses momentos aqui, momento da Eucaristia, participando das atividades do dia a dia, com o nosso trabalho fundamental dentro de uma igreja, dentro da comunidade, principalmente fazendo parte de movimentos de caridade. Esse é o nosso encontro de amor com Deus. É isso que Paulo fala aqui. Ele veio para todos, mas nós temos que acreditar, ter fé e viver isso no nosso coração. E no evangelho de hoje, nesse evangelho de Lucas aqui, Jesus mostra aqui aos escribas, doutores da lei, a maldição que eles são para aquele povo. Nós vemos que Jesus não tem trava na língua, não. Jesus não passa a mão na cabeça. Quando ele tem que falar, ele fala. Olha o que Jesus fala para eles aqui. Os escribas moveram perseguições a quem? Aos profetas, a ponto de matá-los. Foi sangue, desde Abel até Zacarias. Perseguiram, mataram, seus pais mataram, e agora vocês, para cobrir com o sol, com a peneira, né? Fazem belos túmulos para aqueles que seus pais mataram. Vocês concordam com aquilo, porque agora vocês querem tampar o sol com a peneira e vão fazer túmulo. Então Jesus deixa bem claro para eles que eles são o quê? Uma maldição. E diz aos doutores da lei: vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Por que Jesus disse para os doutores da lei isso aí? Porque para ser doutores da lei naquela época, quando o povo, maior parte era analfabeto, tinha que ser gente estudado, letrado, que falavam, né?
eles conheciam as leis civis, mas conheciam muito bem também a lei de Deus. Eles conheciam muito bem o caminho que levava ao reino de Deus. Eles conheciam bem, só que eles não viviam aquilo, eles não cumpriam e não deixavam o povo também viver. Quer dizer, não iam para o reino e não deixavam também o povo viver aquilo. Por isso que Jesus fala: vocês são a maldição para o povo, por não entrar e não deixar o povo entrar também. Então, meus irmãos, por isso hoje a igreja tem que ter o quê? Tem que ter uma ação eficaz, prover do ministro da palavra, para que os fiéis aprendam o quê? Aprendam um caminho que é do reino. A igreja precisa pregar isso, porque nós estamos numa época de, estamos no século 21, a igreja precisa modernizar. A igreja tem que ter cuidado com essa modernização, muito cuidado. Por quê? Às vezes hoje, né, um pouco moderna aí, o que acontece? Então, o grande perigo dos fiéis fazer o quê? Não se aprofundar na fé. Muito perigoso isso aí, é não se aprofundar na fé. Porque às vezes não dão uns puxãozinhos de orelha. Muito por simão, vai de leve, não tem mais o puxão de orelha. Na nossa época, não se chamava homilia, chamava sermão, que os padres puxavam a orelha mesmo. A gente ouvia coisas que às vezes a gente não queria ouvir, mas era bom para mudança. Hoje o povo quer que a igreja se adapte ao modo deles, não eles se adaptarem à igreja. Eu acho que aqui mesmo nós estamos precisando levar uns puxãozinhos de orelha, viu? Que eu celebrei agora às 3 horas lá no Padre Gerson, o calorão, umas 3 horas, o sol quente, tinha mais gente do que aqui à noite. Está certo que nós estamos tendo missa lá também nas missões, né? Mas mesmo fora as missões, a gente vem durante a semana aqui, tem menos gente do que de dia lá, porque eu sempre vou lá para o Padre Gerson às 3 horas, eu vejo. Então eu acho que aqui nós estamos precisando levar um puxãozinho de orelha também. E quando eu falo puxão de orelha, não é só para vocês, não, é para mim também, padre, para nós do clero, às vezes precisamos puxão de orelha também. Não é só para vocês, é para isso, é para mim. Então, meus irmãos, a igreja não pode ser só um instrumento religioso, não. Um instrumento que só proclama o evangelho. Ela não pode ser só isso. A igreja tem que ser um instrumento de salvação. Então, se ficar passando a mãozinha na cabeça, né, tampando o solzinho com a peneira, não salva ninguém. A igreja tem que ser o instrumento de salvação. E quem é esse instrumento? É quem prega. Tem que ser o pregador, aquele que fala, aquele tem que ser instrumento. E ele tem que pregar e dar exemplo também. Senão ele não é instrumento de salvação. A teologia, ela fala assim: é preciso harmonizar a plena fidelidade de Deus e dos homens, tanto na pregação como no testemunho da palavra. Fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, e o homem às vezes não. Então a teologia pede que a igreja faça essa fidelidade dos dois. Mas em primeiro lugar, aquele que prega tem que dar testemunho. Por isso que eu falo, cabe a nós também, aquele que prega, ao diácono, ao padre, enfim, ao clero, tem que ser instrumento de salvação. Então, quando falamos de igreja, nós não falamos do prédio, nós falamos de nós, todos nós temos que ser instrumento de salvação, porque senão nós estamos aqui proclamando o evangelho, passando a mão na cabeça, e a salvação onde fica? Então, meus queridos irmãos, todos nós como igreja vamos aprender a ser esse instrumento de salvação. Não vamos ser que nem os doutores da lei, que não entravam e não deixavam também os irmãos entrarem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja louvado.